Olha, e a comunidade do Prado Velho, hein? Mais uma vez foi às ruas para protestar contra uma ação policial. Alô, comunidade do Prado Velho, a você que está nos assistindo, nos acompanhando, me conta o que aconteceu aí. E eu vou dizer por que eu quero saber exatamente o que aconteceu. Porque a população teria ficado revoltada após um jovem ser morto em um suposto confronto com a polícia. Mas aí o que muita gente está se perguntando é, esse suposto confronto aconteceu? Sim ou não? Esse jovem foi realmente morto devido a ter envolvimentos com uma outra situação ali na região? Por isso, você é morador aí do Prado Velho, entre em contato conosco, manda sua mensagem, porque a gente quer saber exatamente sobre isso. Balanço Geral Curitiba, estamos no YouTube, estou lendo todas as mensagens e eu quero saber exatamente, porque a nossa equipe vai atrás disso na tarde de hoje. Mas a Vanessa Fontanella esteve lá na região e ela vai contar pra gente, porque o clima literalmente, Vanessa, esquentou. Agora, a motivação de tudo isso, é confirmado esse confronto com a polícia e os motivos que levaram a esse confronto? Oi, Nader, justamente porque não há confirmação, do que de fato teria acontecido, é que há essa revolta por parte dos moradores. Como você disse, toda a confusão ali no Prado Velho começou às 4 horas da tarde, com a morte desse rapaz de 20 anos, morto, a tiros, pelo pessoal da Polícia Militar da Rony. 3 horas depois, às 7 horas da noite, os moradores fizeram então um protesto e incendiaram um ônibus ali no bairro. E isso porque há duas versões, para esse crime. A polícia informou que houve um confronto com esse rapaz, que ele estava armado, trocou tiros com a polícia e por isso ele foi morto. Já os moradores, defendem que esse rapaz era um trabalhador, que ele estava sem camisa e desarmado no momento em que tudo aconteceu. O que ele teria feito aí de errado, segundo os moradores, é se assustado ao ver a presença da polícia, da viatura da Rony. Ele correu então para uma casa ao lado e foi aí que a polícia acabou matando esse jovem. Essas duas versões a gente ainda não tem informações, de que se de fato, qual delas é a versão real. O que se sabe é que havia uma arma, A polícia diz que essa arma é do rapaz e os moradores defendem que essa arma foi colocada no local para incriminá-lo. Então, às 7 horas da noite, esses moradores se reuniram, pararam um ônibus da linha Santa Cândida, Capão Raso. Esse ônibus ele foi parado ali na rua Guabirotuba, esquina com a Imaculada Conceição. Os moradores pediram para que os passageiros, descessem e também pediram para que o motorista colocasse esse ônibus atravessado na rua. O motorista e o cobrador desceram. E aí eles incendiaram o veículo. É uma confusão, a gente não sabe o que de fato aconteceu ainda, Nader. A gente precisa ter mais detalhes sobre isso, Mas, mais uma vez, um crime com duas versões, A polícia acusa o rapaz de ter feito esse confronto, de estar armado, e os moradores defendem que ele é inocente e que estava desarmado, Nader. Eu vou pedir para trazer a Vanessa aqui enquanto a gente vê a imagem. Vanessa, eu estava aqui no estúdio, daqui a pouco nós vamos ter o Paulo Gomes sobre a questão do consumidor. E eu falava com o Paulo, com a doutora Márcia. A última vez que eu me lembro de um protesto similar a esse, mas não como um ônibus, foi ali na região com pneus. Eu estava fazendo reportagem para o Paulo no Cidade Alerta e nos deparamos com um confronto, tiros de borracha. Mas não me lembro de outra situação envolvendo a queima de ônibus em protestos aqui na região. Eu também, a lembrança que eu tenho é essa dos pneus também, Nader. Com ônibus fazia tempo que a gente não via algo do tipo, E acaba sendo um protesto que extrapola um pouco, mas a gente também vê que é a maneira que os moradores encontram, de se deixarem ouvir, de mostrarem o ponto de vista deles também. É um crime que revoltou bastante a população ali, justamente por isso, Porque os moradores defendem que esse rapaz era de fato inocente, que ele estava desarmado, que ele era trabalhador e que a única coisa que ele fez de errado ali naquele momento foi correr ao ver a viatura. Ele se assustou e acabou indo para uma casa ao lado de onde ele estava. Tá certo, Vanessa. Eu quero até aproveitar, a doutora Márcia está conosco também, falando dessa situação. E eu pergunto também à doutora Márcia se, assim como eu, ela tem a impressão de que ônibus queimados faz muito tempo que não víamos. A última lembrança que tenho, doutor, é daqueles pneus queimados naquela ocasião em que eu citei quando o Paulo Gomes apresentava o Cidade Alerta. E eu fazia reportagem daqueles pneus queimados, explosões, tiros com munição de borracha. De fato, eu também não tenho lembrança. Nós temos essa situação de ônibus aqui em Curitiba. Em outros locais já vimos essa situação. Mas é muito perigoso quando você pega e muda de lado. Ou seja,
Um protesto pacífico é uma situação muito aceitável e até desejada. Agora, quando se passa a violência, quando se passa a incorrer em outro crime, nesse caso o dano, a gente corre o risco de mudar de lado. É claro, nós sabemos que todo óbito que ocorre em operação policial é necessário que haja uma investigação a respeito. E ela tem que ser feita, porque em uma situação em que os policiais tenham errado de alguma forma, eles terão que ser punidos por isso. Mas não é nessa situação de justiçamento o ideal para isso, até para que não vire uma situação de baderna, uma situação que se passa a ser incontrolável. Porque da mesma forma que dessa vez não se machucou ninguém, o que quer dizer que na próxima não haja alguma pessoa ferida, queimada ou em uma situação mais grave, exatamente em razão de um protesto que se perca o controle, né? Tá certo, doutor. E eu peço mais uma vez à comunidade do Prado Velho, se você quiser me passar o que aconteceu aí, nós vamos na sua comunidade, vamos falar com os moradores, aproveitar que desses próximos 15 dias, enquanto o Jason está de férias, nós vamos ficar aqui pela região. Eu posso ir aí na comunidade fazer a reportagem, então basta que você me mande a mensagem no nosso YouTube, tá bom? Entra lá, Balanço Geral Curitiba, é só mandar sua mensagem que eu leio agora. Se você quiser, mande o WhatsApp para a RIC TV, também com as informações, porque eu posso ir hoje à tarde e ouvir o seu relato, trazer a informação da comunidade para a gente mostrar aqui no Balanço Geral, tá bom?